Olá pessoal, tudo bom? Passando para deixar a indicação de um espetáculo de teatro que eu tive a oportunidade de assistir presencialmente aqui na minha cidade, em Fortaleza, Ceará, né? Esteve em cartaz no Cine São Luís, que é um espaço que a gente se transporta para uma outra época, é lindíssimo, super preservado, né? Um patrimônio da nossa cultura. E estive lá assistindo o espetáculo chamado O Pior de Mim, que é um monólogo autobiográfico de Maitê Proença. Bom, gente, para quem não sabe, Maitê tem na sua trajetória, né, a experiência de ter vivido uma tragédia pessoal de ordem incalculável, né? E ela nos empresta a sua história, a sua trajetória, para que a gente possa entender o tamanho do impacto, né, dos nossos modelos parentais, das nossas experiências precoces em todos os papéis aí de nossa vida. Então ela mostra pra gente como é que isso impactou na experiência dela profissional como atriz, como isso impactou na experiência de entrega ou não, né, dentro dos relacionamentos amorosos. Enfim, vocês não têm ideia da profundidade com que ela analisa, né, a história e vai vendo com muita maturidade, ela agora que está chegando aos 60, como é que ela conseguiu traduzir pra gente, né, o que aconteceu e o que ela fez com que aconteceu diante de uma postura inicial de muita dor, muito recolhimento, muita dificuldade de sentir, que o teatro, a ser atriz, enfim, os papéis que ela representavam iam fazendo com que ela tivesse que entrar em contato com esse sentir, mas que existia um bloqueio muito intenso ali, né? Então, ela foi mostrando como o processo terapêutico, não só verbal, né? Ela fala da importância do processo terapêutico, horas de sessão, 4 horas por semana durante 4 anos. Ela se entregou e se jogou nesse processo, mas ela também traz outras experiências de acessar os sentimentos, de acessar experiências impregnadas no corpo, e vai mostrando como isso impactou, inclusive, em processos muito profundos de um certo boicote à vida, à possibilidade de uma vida plena e feliz, né? Por sentir culpa, por sentir não merecimento. Ela vai nos dando o processo de tomada de consciência de todas essas experiências que tem uma relação transgeracional, né? Ela vai falando sobre como é que ela pôde compreender aquela dura vivência com os pais, e ela traz uma sutileza dizendo assim: compreender não é concordar, é ter a capacidade de ter a mínima empatia para se colocar no lugar daquelas pessoas naquele momento, inclusive naqueles momentos de loucura, né? Naqueles momentos de profunda violência. E a partir daí poder ensaiar, né, a possibilidade de perdoar ao outro e de integrar aquilo, né, que é desse outro que nos formou, que é desse outro que nos gerou, dentro de nós. Porque enquanto a gente fica tentando só arrancar e excluir, né, e negar, a gente também vai negando uma parte importante de si. Então ela me deu assim um presente enorme, né, por questões pessoais, porque eu acho que ela traduziu o que a nossa criança interior, quando está machucada, ferida, carrega, né, ao longo de uma vida inteira, porque a gente pode ter essa experiência que nos engessa, que nos machuca, que nos maltrata, que a gente constrói um muro de defesas lá na nossa vida com 1, 2 anos, 3, 4, 5, e a gente vai carregar para os 50, 60, 70, 100, né? Enquanto a gente não for lá e cuidar, né? E cuidar dessa criança, e cuidar dessa história, e poder dar um novo olhar e uma nova possibilidade de, não do que aconteceu, mas de como eu reajo ao que aconteceu. Então ela deu, assim, a história dela, né, agora como protagonista dessa fala, né, e não mais dessa mídia que, como um urubu, né, vai lá, enfim, eu não vou nem traduzir, tá? Mas como a gente é capaz, né, de consumir
a mais profunda intimidade de alguém, porque é uma figura pública e a gente invade qualquer limite, né? E ela, como figura pública, teve esse limite invadido de muitas formas. E nesse momento ela diz: agora sou eu que vou usar a minha história com um propósito, né? E aí é lindíssimo, porque quando ela fala desse propósito, de usar aquela história dela, né? E aquele trajeto de busca, sabe? Por um autoconhecimento que a libertasse desses padrões transgeracionais, dessas repetições, né? Dessas doenças que vinham como somatizações de sentimentos não elaborados, enfim. Quando ela mostra esse resgate, mostra essa maturidade, chegando agora aos 60 anos, ela nos empresta a possibilidade de ter esperança. Ela nos empresta a coragem de ir atrás dessa nossa história e de poder também sentir esse gosto de olhar para a nossa vida com uma autonomia, uma maturidade que nos faz ver que a gente não é só produto do que aconteceu com a gente, mas a gente tem um papel importante aí de fazer alguma coisa com isso, de fazer algo que possa ser bom e útil a toda a minha ancestralidade, que conseguiu ir até um determinado ponto, né? Mas no momento em que eu me integro de tudo isso, eu posso ir além, né? Então, quando ela põe isso, né, a sua história a serviço da humanidade, a serviço da arte, da transformação que ela acredita como possível, ela me dá um presente em muitos aspectos, porque eu me conecto completamente nessa missão, né? Hoje, quando trago para vocês a importância do trabalho com a criança interior, a importância que a teoria do apego me trouxe, né, de sermos bases seguras de nossos pacientes, nossos amigos, de nossos relacionamentos íntimos, dos nossos relacionamentos importantes, para que essas pessoas possam explorar a profundeza das dores de sua alma de forma segura e amparada, e a partir dali, independente da idade que essa pessoa tem, porque nós somos seres interdependentes, a gente não faz isso sozinho, a gente não tem condição muitas vezes de dar esse mergulho se a gente não tem a certeza de que tem alguém que nos suporta caso a gente não dê conta, né? Então, quando a gente faz esse trabalho, seja pessoal, seja como terapeutas, a gente está possibilitando que em qualquer idade alguém possa ter esse sentimento que Maitê passa pra gente nesse espetáculo, né? Nesse espetáculo presente que ela dá para as pessoas ao se permitir se virar assim, né? Fazer esse trabalho de mostrar o avesso, mostrar o pior de si e mostrar também, né, no meu entender, o melhor de si. Então, é um espetáculo fantástico, né, para todo mundo. Para quem é psicólogo, então, é um prato cheio. Para quem quer conhecer mais sobre a importância do trabalho com a criança interior, é incrível. Embora ela não use esse nome, ela faz isso o tempo todo, né? E eu agradeço demais a oportunidade de ter feito esse meu retorno aí, né, presencial, sendo atravessada. Eu só queria, gente, eu terminei o espetáculo, eu fiquei lá tentando ver se eu conseguia falar pra ela o quanto tinha sido importante. Eu queria dar um abraço nela, assim, né, mesmo que à distância, mesmo que com os olhos. Eu queria que ela soubesse que foi profundamente transformador para mim e com certeza para muita gente que tiver a oportunidade de ir lá conferir. Então, espero que vocês olhem isso, vai ter na cidade de vocês e não percam a oportunidade, tá bom? Segue a indicação.